Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia para você que nos acompanha. Ontem, bastante prestigiada e disputada a solenidade de posse do senador licenciado piauiense, do progressista Ciro Nogueira, no Ministério da Casa Civil. Ele assume a pasta, Elivaldo, num momento muito delicado, de muita tensão do presidente com outros poderes, especialmente o judiciário, e chega para estabelecer o que ele chama de equilíbrio, como ele próprio definiu. Vamos acompanhar a reportagem. A solenidade do senador piauiense foi bastante prestigiada. Ministros, parlamentares, governadores e os presidentes da Câmara e do Senado estavam presentes. O primeiro a falar foi o general Luiz Eduardo Ramos, que deixa a Casa Civil e passa a assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Ele desejou sucesso ao sucessor e destacou a experiência e a capacidade de diálogo de Ciro Nogueira. Duas qualidades decisivas para que ele fosse escolhido o ministro-chefe da Casa Civil. Todo sucesso, que o Deus poderoso abençoe o ministro Ciro Nogueira e sua família, que com a sua inquestionável experiência e qualidades pessoais e elevada capacidade de diálogo, em muito agregará à nossa equipe e ao nosso governo. Sigo, meus senhores e minhas senhoras, fiel aos meus ideais, e uma legenda que, desde muito jovem, a exemplo do nosso tenente na época Bolsonaro, nas tropas paraquedistas, e aprendi a ter como um farol. Ciro Nogueira tem 52 anos. Formado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, foi deputado federal por 4 mandatos e eleito senador aos 42 anos. Ele iniciou o discurso dizendo que seria mais fácil continuar no Senado, em um momento tão difícil para o Brasil e para o mundo, mas não seria o mais certo. E já deu o tom da sua gestão conciliadora, enaltecendo o valor da democracia. A democracia é líquida e certa. Difícil por natureza, mas é a coisa certa. E é por ela que eu estou aqui. E é por ela que todos nós estamos aqui. É por ela, presidente, por ela que o senhor está aqui. Para cuidarmos dela, para zelarmos por ela, para aprofundarmos na diversidade, nas diferenças, a nossa realidade democrática. Minhas amigas, meus amigos, este momento representa um ponto de inflexão importante e digno de destaque. A travessia do seu governo, senhor presidente, durante a maior pandemia da história da humanidade, produziu ondas e abalos gigantescos. E graças ao maior programa assistencial da história do Brasil, os brasileiros não ficaram à deriva. A vacinação, ministro Queiroga, avança. E em breve nós teremos todo o nosso país imunizado, com a economia pronta para crescer. O senador piauiense Ciro Nogueira fez questão de falar nas eleições do próximo ano, em um momento em que o assunto tem sido fonte de discussão entre o presidente e o TSE. Estamos cruzando o cabo das tormentas políticas, das tormentas sociais, econômicas e institucionais. Vossa Excelência, presidente, é o nosso timoneiro. E eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando dos perigos do percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da névoa, meu querido Davi, querendo sempre auxiliá-lo a encontrar o rumo certo. Temos agora, até o final do atual governo, um período que conduzirá às eleições de 22. E é nosso dever preparar o país para chegar às eleições da forma certa, com a economia no prumo certo, com a política ajustada da maneira certa. Ciro Nogueira também fez questão de ressaltar sua origem nordestina e falou com orgulho da sua cidade natal, Pedro II. Ele também lembrou das lições deixadas por um outro piauiense de destaque que foi ministro da Justiça e que é tio-avô de suas filhas, Petrônio Portela. Não posso deixar, senhor presidente, já estou finalizando, de invocar, por fim, a maior figura histórica do meu estado, com quem tenho laços de família, o arquiteto da democracia, Petrônio Portela.
tio-avô das minhas amadas filhas, fonte de inspiração para todos e para mim. Sempre senti a presença próxima do seu exemplo marcante. Lembro-me, senhor presidente, do que ele dizia: em mim, graças a Deus, existe um fator que considero fundamental para um político: a coragem. Coragem de resistir a tudo, coragem que vence todas as condições que normalmente levariam qualquer um ao desespero. Que a coragem e sabedoria de Petrônio me guiem e me iluminem. Petrônio, aliás, sempre foi um sinônimo de conciliação e da democracia, mesmo nos momentos mais incertos. Logo depois, Ciro Nogueira assinou o termo de posse e recebeu os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro falou que conheceu Ciro ainda em 1995 na Câmara Federal e que a escolha do novo ministro foi para aprofundar o relacionamento com o parlamento. Dizer a todos os senhores que a chegada agora do Ciro Nogueira é uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. E o parlamento também, muitos projetos que nascem lá, dependem do governo para a sua implementação. E temos hoje uma convivência extremamente pacífica, salvo alguns senões, faz parte da política. Lamentamos esse momento triste, que infelizmente não tem como ser resolvido a curtíssimo prazo, mas brevemente tudo estará resolvido. Quanto melhor nós, executivo e legislativo, nos entendemos, melhor é para 210 milhões de pessoas. E nós somos, Pacheco, Lira, Ciro chegando agora, Alcolumbre que nos deixou, como nós somos importantes para que pessoas não sofram ou sofram menos em nosso país. Bom, o presidente falou do presidente da Câmara, do Senado, estavam presentes ali, claro, na solenidade. Durante o próprio discurso de posses do senador piauiense, agora ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele falou num tom assim, de muita proximidade, especialmente com o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Então, é um trabalho de articulação que Ciro Nogueira realmente se propõe a fazer, já vem fazendo mesmo antes da posse. Tem uma habilidade política muito grande, claro, o Elivaldo, por isso, agora é uma das pessoas mais próximas do presidente Bolsonaro nessa missão de aproximar o executivo do legislativo. Ele dá uma nova roupagem ao governo, inegavelmente, um componente político com muita força, e ele mesmo anunciou metas importantes e ousadas no pronunciamento durante a posse. Agora é arregaçar as mangas e conduzir o governo da melhor maneira possível, essa que é a missão fundamental do ministro Ciro Nogueira. E o presidente Bolsonaro, durante a posse do ministro, confirmou um auxílio de 50% maior que o Bolsa Família, ainda durante essa solenidade, esse aumento que pode acontecer ainda este ano. O novo programa Auxílio Brasil, de pelo menos 50% maior do que o Bolsa Família, vai atender eu falo 50%, que os outros 50% vou deixar para o Paulo Guedes anunciar. Então, é um governo que, com parceria, com acordo, com bom entendimento com o parlamento, respeitando os demais poderes e sempre botando na minha cabeça, e quando converso com o chefe de outros poderes, que nós temos limites e nós todos devemos lealdade ao nosso povo. O ministro Ciro Nogueira que propõe um reajuste para chegar a R$400 do novo auxílio, Elivaldo. E politicamente, para o senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, muda alguma coisa aqui no Piauí das articulações para 2022? Com certeza sim, Nádia. Agora, é muito cedo para analisarmos com precisão as consequências desse fato na política estadual e, mais especificamente, na sucessão do Estado. O fato é que a oposição se anima, oposição que, numericamente, eu diria assim, bastante reduzida do ponto de vista do número de partidos, mas esse fato, o senador Ciro Nogueira, do Ministério do presidente Jair Bolsonaro, cria uma nova situação. Ontem mesmo, o deputado Átila Lira
Nogueira anunciou que, não sendo candidato ao governo, Ciro Nogueira terá amplas condições de coordenar um processo que resulte na formação de uma competitiva chapa para disputar o poder no Estado. Bom, Elivaldo, e só rapidamente falando sobre esse tema das eleições de 2022, porque a gente tem tanto a reforma política como o Código Eleitoral, e os dois estão sendo articulados lá no Congresso Nacional. Até a madrugada, tentativa de incluir votação em comissão e dar andamento, mas ainda não andou. Exatamente, estão encalhadas. A reforma política, que tem como relatora Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, poderá ser votada ou ir para o plenário hoje, através de um acordo, mas está difícil porque há muitas obstruções. E o Código Eleitoral, que tem como relatora a deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, também enfrenta dificuldades em alguns pontos considerados polêmicos, principalmente em relação a pesquisas eleitorais e a administração, prestação de contas referentes ao fundo partidário. Devemos ter novidades ao longo do dia de hoje. Elivaldo, vamos à última de hoje? Nádia, o Notícia da Manhã abordou no início dessa edição uma demanda dos produtores rurais lá do sul do estado, dos Cerrados, com relação a investimentos em infraestrutura. Pois bem, tramita na Câmara Federal um PL, um projeto de lei que trata da criação do complexo Matopiba, ou seja, o complexo agroecológico e voltado para a produção, que reúne os territórios do Maranhão, do Piauí, da Bahia e do Tocantins, no sul na região dos Cerrados. Essa matéria tem como relator o deputado Fábio Abreu, que ontem coordenou uma audiência pública em Brasília. E ele fala do que representa esse complexo consolidado, institucionalizado, para resolver demandas como investimentos em infraestrutura na região. Levar em consideração um fato que jamais pode ser deixado de fora, que é a questão ambiental. É a questão, por exemplo, do que se produz em determinado estado e em outro, e como se vai fazer esse comércio, uma espécie de livre comércio nessa região, a questão de impostos diferentes, a questão do próprio litígio. Nas oportunidades que tive, nós tivemos problemas, por exemplo, entre Piauí e Tocantins, com relação à definição de fronteiras. Foi necessário a intervenção do Exército. É isso, Elivaldo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque a reivindicação é muito grande e justa dos produtores piauienses. É uma região que avança bastante no aspecto produtivo. Há investimentos também sendo feitos, mas muitas vezes reclamados em relação às demandas, que às vezes são maiores do que propriamente o ritmo de investimentos na região. Obrigada, Elivaldo. Ótima quinta-feira. Até amanhã. Para você também, Nádia. Notícia da Manhã. Até amanhã.